Homem-Aranha, Homem-Aranha Escarlate, Mulher-Aranha, Garota-Aranha, Spider-Gwen, Miles Morales. As possibilidades são tantas que a gente quase pode dizer que existem infinitos Homens-Aranhas. E as histórias, elas também são muitas. Dando uma pesquisada aí no Google, a gente consegue descobrir que existem muitos contos do Homem-Aranha que sequer foram adaptados. Seja uma história que talvez poderia virar um game, um desenho animado ou até mesmo um filme para cinema. Elas simplesmente foram pensadas, tiveram uma certa execução, mas desapareceram. Nunca viram a luz do dia. Por exemplo, aquela história onde o Michael Jackson iria ser o Homem-Aranha. E aquela outra história onde a tia May, sim, a própria tia May, seria a protagonista do filme do Teioso. Ou até mesmo a história do Aranhaverso, que ainda não foi adaptada. É tanta história legal e tanta curiosidade maneira que eu recomendo que você fique até o final desse vídeo aqui no Projeto Corneta para conhecer as histórias perdidas do Homem-Aranha. E já que a gente já tá falando de Homem-Aranha e Aranhaverso, vocês muito bem sabem que eu sou o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha de PlayStation 5 contratado pela Sony, né? Que assinamos um contrato bilionário que eu autorizei bondosamente que eles usassem a minha imagem para que eu estivesse no game. Pois é, eu estou lá no Homem-Aranha remasterizado de PlayStation 5. Não, é zoeira, tá? Eu não sou eu. É uma pessoa que realmente se parece muito comigo, mas não sou eu. Mas a grande verdade aqui é que a PlayStation realmente me notou. Mais um troféu desbloqueado, isso aí. E eles me enviaram um novo jogo do Homem-Aranha, o Marvel's Spider-Man Miles Morales, que é a continuação do game do Spider-Man de 2018. Então obrigado novamente PlayStation pela confiança aqui no Projeto Corneta. E se você é um inscrito fiel e sempre torceu para que a PlayStation e a Marvel notassem o Projeto Corneta, primeiramente muito obrigado e não esquece de apoiar essa parceria ali deixando o like, porque além de ajudar a gente ter mais parcerias no futuro, você também vai recompensar o trabalho que a gente teve pra fazer esse vídeo aqui pra você, entendeu? Você sabe que engajamento é tudo e o YouTube sempre vai mandar os vídeos novos pra você se você estiver interagindo, comentando e se inscrevendo ali embaixo, tá? Então não quer perder os 2 vídeos por semana do Projeto Corneta, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? E pra quem não tá sabendo, como eu acabei de dizer, o novo jogo do Spider-Man, o Marvel's Spider-Man Miles Morales, é a continuação do Spider-Man de 2018 para PlayStation 4, assim como o jogo do Marvel's Spider-Man Miles Morales, disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5. E nesse novo game, o Miles Morales é o protagonista da vez, ele tem que, tipo, assumir o manto da responsabilidade, que é ser o Homem-Aranha em Nova York, já que o Peter Parker tem que fazer uma viagem e não pode tomar conta da cidade. Então acaba que cai nas costas do Miles lidar com todos os bandidos de Nova York. Inclusive o game, ele eleva mais uma vez a qualidade gráfica do Homem-Aranha. Não só em questão de jogabilidade, mas em questão de história também. Hoje em dia você vai jogar um jogo e parece que você tá assistindo a um filme. Que nem tem muita gente que é bem exigente com essa questão, sabe? Quer ver uma boa história. E o Homem-Aranha é exatamente isso, sabe? Além de você se divertir jogando com o Miles Morales e explorando as novas habilidades dele, como ficar invisível. Sim, ele fica invisível. Olha que habilidade incrível, cara. Sim, eu já sou o Homem-Aranha, não oficial, mas você também pode ser e se divertir pra caramba com o novo game do Marvel's Spider-Man Miles Morales, que te permite também jogar com o Peter Parker. Então vai aqui no primeiro link da descrição pra garantir o seu game de PlayStation 4 ou PlayStation 5 do Marvel's Spider-Man Miles Morales, que será um dos personagens que vai ser muito comentado nesse vídeo aqui do Projeto Corneta. Então, bora lá. A história da morte do Homem-Aranha. Atualmente, o Miles Morales é um dos principais Homens-Aranhas do universo da Marvel. Ele veste esse manto desde que ele surgiu lá em 2011 nos quadrinhos do Homem-Aranha. Existem, claro, muitos outros Homens-Aranhas que são famosos pra caramba, como o Homem-Aranha Noir, o Spider-Man 2099, a Spider-Gwen e até mesmo o Ben Reilly, que é o Homem-Aranha Escarlate. Só que a história do Miles nos quadrinhos, ela tem um significado muito importante, porque ele se torna o Homem-Aranha logo depois do Peter Parker
Parker ser morto pelo Duende Verde. Sim, o Homem-Aranha ele morre no universo Ultimate da Marvel. Isso foi um choque pra todo mundo que tava acompanhando as HQs na época de 2011. Até acharam que era uma pegadinha, sabe? Pô, o Peter Parker vai morrer, cara? E várias produções já resolveram adaptar o conto do Miles. A gente teve a série do Spider-Man Ultimate e até mesmo o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que lançou em 2018 nos cinemas, que mostra a jornada do Miles Morales se descobrindo como super-herói e tendo que aprender com Homens-Aranhas mais experientes. E recentemente a gente teve agora os jogos da Marvel do Spider-Man, que adaptaram o Miles Morales em uma nova realidade, onde o Peter Parker e o Miles coexistem sem que um precise morrer para o outro existir, e que na minha opinião tiveram a melhor adaptação do Miles Morales e do Peter Parker até hoje, porque assim a gente consegue aproveitar dois personagens que são muito legais e ver os dois interagindo juntos, sabe? O próprio fim da saga Guerras Secretas da Marvel juntou o universo Ultimate do Miles com o universo original da Marvel. E assim eles conseguiram conectar a história do Miles com a história do Peter. O que, como eu acabei de dizer, é muito mais legal. Porque o Miles ainda tá aprendendo a ser o Homem-Aranha. Tanto que no jogo ele tenta entender quem ele é e como que é carregar um manto de super-herói. Tanto que o menino é todo atrapalhado no começo, sabe? Ele não entende a responsabilidade que ele tem. Mas claro que ele vai amadurecer no decorrer do game. E sim, é muito legal ver o Miles contracenando com o Peter. Mas será que uma adaptação cinematográfica seria exatamente assim? Porque em todos esses contos, nenhuma o Homem-Aranha do Peter Parker realmente deixa de existir. Pensa comigo aqui, será que adaptar a HQ que o Homem-Aranha morre para os cinemas com o Tom Holland não ia ser um pouco arriscado demais, porque ele acabou de morrer no Guerra Infinita, em 2018. E aí, para que a história seja fiel aos quadrinhos, eles teriam que matar o Tom Holland. Será que essa história não ia ser uma loucura? Olha, eu tô muito curioso para ver como é que eles iriam adaptar a história da morte do Homem-Aranha. O perdido espetacular Homem-Aranha 3. O espetacular Homem-Aranha 3 nunca aconteceu. E isso todo mundo já sabe, né? O Andrew Garfield, que na época era o Homem-Aranha, teve algumas brigas e desentendimentos que levaram ao afastamento dele como um herói nas telonas. E também porque o espetacular Homem-Aranha 2, que na minha opinião eu gosto muito e eu acho esse filme muito injustiçado, teve recepções não tão positivas das críticas, o terceiro filme acabou sendo cancelado. Só que aí uns meses depois, surgiram alguns rumores na internet que falavam sobre as ideias do filme do espetacular Homem-Aranha 3 do Mark Webb, que era o diretor atual do Homem-Aranha naquela época. E em notícia ele explica que a ideia inicial era ter trazido o Norman Osborn, que tinha morrido no espetacular Homem-Aranha 2, de volta à vida. Mas a grande surpresa, e que deixou muita gente em choque na época, foram os boatos que surgiram na internet que diziam que o espetacular Homem-Aranha 3 ia contar com o retorno da Emma Stone no papel da Gwen Stacy, viva! Sim, a Gwen Stacy estaria viva, sendo que ela morreu no final do Espetacular 2. E aí teve muita gente que não entendeu o contexto e acabou caindo matando na notícia, dizendo: "Ah, mas ainda bem que não fizeram esse filme aí." Mas mal sabiam essas pessoas que, segundo especulações, a ideia da Sony era criar um multiverso pro Homem-Aranha. E a Gwen Stacy ia aparecer viva, porque, segundo esses boatos, ela seria a Spider-Gwen. Exatamente! Parecia que o que estaria sendo feito antes dos projetos serem cancelados era um Aranha-Verso, coisa que está sendo especulada para agora, mas naquela época já ia se tornar uma realidade. E quem sabe a gente teria aí o Homem-Aranha 2099 ou até mesmo o Miles Morales antes do que a gente poderia imaginar. Claro que a gente não pode esquecer o fato de que já tiveram adaptações do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Teve aí o filme do Aranha-Verso que eu citei antes e até mesmo os jogos do Spider-Man da Marvel de PlayStation que possibilitam que a gente interaja dentro do game. Eu estou sendo o Homem-Aranha. Eu posso jogar com o Peter Parker, eu posso jogar com o Miles. E quem sabe no futuro a gente consiga jogar com outros aranhas. Quem sabe um dia um jogo da Gwen? Pô, seria muito legal, cara. O Homem-Aranha quase de terror.
O Homem-Aranha nos anos 70 tinha uma série de televisão com um orçamento um pouco limitado. Só que foi nos anos 90 que a Marvel começou a fechar um monte de parceria com várias empresas e decidiu vender os direitos dos heróis dela para produções de filmes. E quem acabou ficando responsável pelos direitos dos filmes do Homem-Aranha na época foi a Cannon Filmes, que era uma produtora de filmes B de terror. Filmes B, para quem não sabe, são filmes de baixo orçamento. Isso quer dizer que o Homem-Aranha também seria um filme B, com pouco orçamento. E isso não tem absolutamente nada a ver com qualidade. Existem muitos filmes B que são excelentes. Porém, existem rumores que dizem que na época o Stan Lee reprovou o roteiro muitas vezes, porque a Cannon Filmes não estava conseguindo entender a fidelidade do personagem. Tanto que rumores dizem que na época que o roteiro estava sendo escrito, a ideia era o Peter Parker ser picado por uma aranha, onde o Peter Parker ia ser meio homem e meio tarântula. Exatamente, ia ser um filme do Homem-Aranha, onde ele é o Homem-Aranha e ele também é uma aranha. Chegaram a ser divulgadas várias fotos promocionais, até mesmo um pôster do filme, porque o projeto tava nos trilhos. Ele ia ser idealizado, só que passava tempo e nunca saiu do papel. Rolou tanto vai e volta de roteiro que o filme nunca saiu do baú e acabou indo parar nas mãos de um outro diretor, o James Cameron. Sim, James Cameron, diretor de Avatar. E a gente já vai contar essa história, tá? Então não saia do vídeo. Falando sério, tem muito conteúdo legal aqui. O Homem-Aranha do James Cameron. Depois que a Cannon Filmes, aquela produtora de filmes B, acabou não indo pra frente com o projeto do filme do Homem-Aranha, quem acabou assumindo essa responsabilidade foi o James Cameron, que é o diretor de vários sucessos de bilheteria nos cinemas, como o Avatar e o próprio Titanic. E segundo rumores, parece que o filme do James Cameron ia ser muito legal e um pouco diferente do que a gente está acostumado como ideia própria do Homem-Aranha. De acordo com alguns sites da internet, a gente teria o Leonardo DiCaprio como Peter Parker, a Drew Barrymore como a Gwen Stacy e a Molly Ringwald como a Mary Jane. Sem contar que os boatos dizem que o James Cameron queria o Arnold Schwarzenegger como o Dr. Octopus no filme. Eu acho que, sinceramente, ia ser muito interessante isso. Só que o roteiro do filme era um pouco adulto demais para os padrões que a gente conhece de Homem-Aranha, já que o James Cameron queria representar a teia dele natural como um aspecto da puberdade, onde ele está se autodescobrindo. E o Homem-Aranha também falaria vários palavrões, sem contar que ele ia usar os poderes dele para espiar a Mary Jane na janela. E até ia ter uma cena de acasalamento na ponte do Brooklyn. É sério, é um filme só que você olhando nunca seria aprovado hoje. Tiveram até storyboards do filme que vazaram na internet, mas de resto, o projeto não foi pra frente e esse filme do James Cameron nunca aconteceu. O Homem-Aranha do Michael Jackson. Michael Jackson já quis ser o Peter Parker no cinema. Sim, ele já quis interpretar o Homem-Aranha. Mas não só isso, como tem boatos que dizem que ele queria ter comprado a Marvel. Segundo o Stan Lee, lá na década de 90, vários executivos tentavam negociar com a Marvel para adquirir os direitos de produções de filmes. E o Michael Jackson um dia chegou no Stan Lee e disse que ele queria muito fazer parte de um filme do Homem-Aranha. E aí o Stan Lee disse que ele não entendeu exatamente se o Michael Jackson queria ser o Homem-Aranha ou se ele queria só produzir o filme do Homem-Aranha. Só que segundo o Stan Lee, ele achava que era muito difícil a Marvel vender os direitos do Homem-Aranha. Então o Michael Jackson cogitava comprar a Marvel pra fazer um filme do Homem-Aranha. Às vezes eu me pergunto, sabe, o quão longe eu iria pra interpretar o Homem-Aranha? O Michael Jackson queria, né, segundo esses boatos, comprar a Marvel. Esse filme nunca aconteceu. O Homem-Aranha da Tia May. Eu gosto muito de vários personagens secundários e coadjuvantes do Homem-Aranha, tipo JJ Jameson. Mas será que seria legal um filme do JJ Jameson? Fica no ar o questionamento. Só que segundo boatos que surgiram na internet, em 2014, a Sony estaria planejando um filme da Tia May. Sim, exatamente, um filme da tia do Peter Parker. E eu sei que falando assim parece esquisito pra caramba, sabe? O que eles vão contar
da Tia May exatamente. Mas existe uma história da Tia May, do universo do Homem-Aranha, que não é canônica, ela faz parte de um multiverso, que lançou não faz muito tempo e é muito interessante. Mas tem muita gente que não gosta dela por ela ser diferente. A HQ em si se chama Trouble, e nessa HQ, a May, o tio Ben, o Richard e a Mary Parker, que são os pais do Homem-Aranha, são jovens. E acontece que a Tia May acaba tendo várias desventuras com o amor da vida dela. Até que o Richard Parker vai consolar ela e os dois acabam tendo um caso. Sim, ela tem um caso com o pai do Peter Parker nessa HQ. E o mais louco de tudo é que ela, quem engravida do Peter Parker, a Tia May, na HQ Trouble, é a mãe do Peter Parker. Cara, imagina isso no cinema. Ia ser um plot que assim, ó, cara, ninguém estaria preparado. Mas ia ser legal. O cancelado Homem-Aranha 4. Um dos filmes do herói que quase todo fã do Homem-Aranha gostaria de assistir e que nunca viu a luz do dia, infelizmente. Isso porque todo mundo sabe que depois da recepção do Homem-Aranha 3, e eu também discordo, porque pra mim Homem-Aranha 3 é um filme muito incrível, a crítica caiu matando no filme. E aí o diretor na época, o Sam Raimi, queria fazer um filme muito maior e muito melhor, pra compensar todas as críticas do terceiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Então o Homem-Aranha 4 começou a sua pré-produção, só que aí alguns imprevistos começaram a rolar, como por exemplo, segundo boatos na internet, o Tobey Maguire estava pedindo um cachê de 50 milhões, que era um cachê muito alto para um filme como esse na época. E a ideia do Sam Raimi, nesse quarto filme do Homem-Aranha, era introduzir o Abutre e o Mistério. Só que o Abutre ia ser o vilão principal, ele ia ser interpretado pelo John Malkovich. Só que a produção do filme naquela época estava muito incerta com a recepção do público de novo. Então eles passaram uma ideia para o Sam Raimi, onde eles queriam que tivessem mais vilões. Eles queriam que tivesse a Gata Negra e que ela fosse a filha do Abutre. Sem contar que eles também pediram para o Sam Raimi encontrar uma maneira de introduzir o Curt Connors, né, o Lagarto, que já fazia parte dos outros filmes do Homem-Aranha, mas nunca tinha sido apresentado como vilão. Ou seja, o Sam Raimi toda hora tinha que ficar alterando o roteiro, sabe? O roteiro passou por 4 alterações. E chegou um determinado momento que o Sam Raimi olhou pro projeto e decidiu sair fora, porque nem ele estava mais acreditando no potencial daquilo. Segundo rumores, a Sony planejava fazer o 4º e o 5º filme juntos, para poupar despesas. Assim, eles iam fazer 2 filmes ao mesmo tempo e iam pagar o valor de um só. Mas aconteceu o que aconteceu e esse foi um outro filme que nunca viu a luz do dia. Mas e aí, você se lembra de alguma história muito curiosa ou muito legal do Homem-Aranha que merecia um filme, mas ainda não foi cogitada ou foi cancelada? Me conta aqui nos comentários, quem estiver comentando eu vou deixar um coração. Então comenta mesmo, tá bom? E se você ainda não deixou o like, curte o conteúdo e a qualidade do Projeto Corneta, não esquece de deixar o like aí, por favor, ajuda muito, ajuda demais. E engajando, você sempre vai receber os novos vídeos aqui do canal, tá bom? E claro, não esquece de ir no primeiro link aqui da descrição para garantir o seu Marvel's Spider-Man Miles Morales para PlayStation 4 ou PlayStation 5 e se divertir jogando essa história exclusiva para PlayStation. Que sério, cara, tá muito legal. Você não vai se arrepender. Primeiro link aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!